nós vamos fazer a leitura da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, lá no capítulo de número 9, do versículo 6 ao versículo de número 11. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao versículo de número 11. Glória ao nosso Deus. Palavra muito abençoada da parte de Deus para nós, neste começo de ano. A gente sabe que todo começo de ano é mais uma oportunidade de nós lançarmos sementes, de nós plantarmos, de semearmos. O ano que está aí, os 300 e tantos dias que ainda temos, é como uma terra arada, pronta para receber a semente. Agora nós precisamos saber o que vamos plantar. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo fala a respeito da sementeira e a colheita. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Feche os olhos mais um pouquinho. Pai, mais uma vez, nós adentramos a Tua presença em oração. Colocamos, Senhor, diante de Ti, este momento tão importante, tão especial, que é, Senhor, o momento em que somos alcançados pela Tua palavra. Tua palavra, Pai, que é vida, Tua palavra que é penetrante, transformadora, Tua palavra, Senhor, que por meio da fé gera em nós mudanças profundas, salvação, libertação, enfim, o Senhor é tremendo para operar segundo a Tua vontade, segundo, Pai, aquilo que deseja. Meu Jesus, colocamos esse momento perante o Senhor e pedimos que nada venha roubar a boa semente, Pai, da Tua palavra em nós. Repreendo agora, Senhor, toda seta maligna, toda obra maligna e toda obra carnal, Senhor. Deus, que nós não venhamos trocar esse momento por nenhum pensamento que venha roubar de nós a preciosa palavra. Oramos assim, suplicando mais uma vez que o Senhor fale conosco, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Paulo aqui estava dando instruções a respeito de uma grande coleta que os irmãos de Corinto iam realizar em favor de outras igrejas necessitadas. Então ele ensina, de que maneira os irmãos deveriam fazer isso, até porque alguns irmãos, de outras igrejas estariam viajando até ali, e Paulo gostaria que esses irmãos observassem com seus próprios olhos o amor que essa igreja tinha. Então ele vai aqui ensinando a respeito da oferta e dos benefícios que há quando a gente aprende que melhor é dar do que receber. É uma pena que às vezes leva anos para a gente entender isso,
E tem gente que vive aqui até os 100 anos e não entende, né, que quando você dá, você recebe muito mais benefícios da parte de Deus, e você se sente muito mais feliz e completo do que aquela pessoa que só quer receber. Tem pessoas, irmãos, que só pensam nela, elas só querem benefícios para ela, como diz o outro, elas só querem o venha a nós o vosso reino, mas o seja feita a tua vontade elas não querem. Então tem gente que é assim, elas só sabem pedir, elas só sabem consumir, elas só sabem querer, elas querem a contrapartida, mas elas não dão a partida, e nós não podemos ser assim. Então Paulo está falando a respeito disso. Mas interessante que essa palavra ela é tão rica, ela é tão poderosa, que nós podemos aplicar ela de diversas maneiras, sem fugir da realidade dela, que é a generosidade. Então aqui ele está falando de uma semente, que é a semente do dar em benefício do outro, de ajudar o necessitado. Mas nós sabemos que na vida, nós não plantamos só nesse terreno, né, da assistência social, do cuidado com o próximo. Nós temos outros terrenos, né, outro tipo de terra que nós podemos semear. É interessante, a terceira lei de Newton, talvez você vai voltar aí lá para os seus 15, 16, 17 anos, e vai se lembrar que a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação, e ela diz assim, que toda ação provoca uma reação, de igual ou maior intensidade. Olha que profundidade, não é à toa que Newton também era um homem muito temente a Deus. As pessoas se enganam achando que todo cientista é ateu, né? Os cientistas do passado eram muito tementes ao Senhor e muitos eram servos de Deus. E entendiam que a ciência não se chocava com a fé. Pelo contrário, elas andavam em paralelo. Toda ação produz uma reação, não é verdade? Quando você pega o martelo e bate num prego, o martelo imprime força contra o prego, mas o prego também devolve energia para o martelo, de igual ou então maior intensidade. Então, vamos aplicar essa lei na nossa vida. Imagina só, quando você ora por alguém que você ama, você está imprimindo força de oração sobre a vida daquela pessoa. Você está intercedendo por ela, ela está sendo abençoada através da sua oração. Mas essa oração também provoca uma reação. Ela é devolvida a você por Deus, pelas misericórdias de Deus. Agora imagine se você for um pouquinho mais além e for capaz de orar por um desafeto, por alguém que se posiciona contra você como inimigo. Essa reação pode ser ainda de maior intensidade sobre a sua vida. Então, perceba que tudo que a gente faz na vida, irmãos, toda ação gera uma reação. Essa lei de Newton ela é aplicada em tudo na nossa vida, né? Então, na vida, eu até postei esse pensamento que eu tive aqui, eu achei muito interessante, que na vida, para se ter contrapartida, ou seja, para que o Gideone devolva algo para mim, me abençoe de alguma forma, então para se ter contrapartida é necessário se ter a partida. Não se come se não trabalhar, não se vence sem suar, não se chega ao fim se você não sair do lugar. Não tem jeito, irmãos, é uma grande realidade. Então se você não comer, né, se você não trabalhar, você não vai comer. Se você não suar, você não vence. Se você não sair do lugar, você não chega ao final. Então perceba que tudo parte do princípio da partida e da contrapartida, da ação que gera reação. Então perceba que Deus nos deu mais um ano, as cortinas de 2025 se abriram, e se Deus permitir, e tomara que Ele permita que todos nós possamos viver mais esse ano, imagina só quanta ação nós podemos gerar e quanta reação essa ação em Deus pode nos devolver, em forma do cuidado, da graça, da bondade, enfim, louvado seja o nome do Senhor. Nesse texto o apóstolo Paulo está nos ilustrando a lei da semeadura, que casa lá com Efésios 6, verso 7, que tudo aquilo que o homem planta, né, que o homem não se engane, não ache que de Deus pode se zombar, tudo aquilo que o homem planta, o homem colhe. Irmãos, a lei da semeadura
é a lei talvez mais verdadeira, que mais expressa a realidade que nós podemos ter nesse mundo. Alguém alguma vez disse assim para mim: ah, pastor, eu não concordo não. Eu falei: nossa, que coragem dessa pessoa discordar de Deus. Mas tudo bem, né? Tem gente que tem coragem de discordar da palavra de Deus, eu não tenho. Eu não concordo não, porque eu já plantei tanta coisa boa na minha vida, eu não colhi nada. Meu Deus, será que não colheu nada mesmo? E outra, eu já disse isso outras vezes e volto a repetir, irmãos, nós temos vários tipos de espécie de plantas, de árvores frutíferas. Algumas que você planta hoje e no fim do ano você já colhe algum fruto. Outras que levam anos para você colher o fruto. E outras que vão frutificar e você nem vai ver. Eu não me lembro agora qual que é a fruta, acho que é a tâmara. Se eu não me engano é a tamareira. Quem planta não colhe, parece, se eu não me engano. Depois eu vou ver certinho em casa, para ver se eu não estou falando bobeira. Mas geralmente quem planta a tamareira não colhe. É as futuras gerações, são os filhos que vão colher e vão dar prosseguimento. Demora para produzir. Mas o certo é que vai gerar fruto. Isso é certo. Tudo aquilo que o homem planta, o homem colhe. E aqui está dizendo: eu afirmo a vocês. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Isto eu afirmo. Ele está dando ênfase aqui, ó. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Então a grande questão não é se, será que eu vou colher? Vai. Você vai colher alguma coisa. Pouco ou muito, vai colher. Agora, tudo vai depender da qualidade da semente que você está plantando e da quantidade que você está plantando. O tema da mensagem de hoje é: a medida que você planta será a base de sua colheita. A medida que você planta será a base de sua colheita. Nós vivemos num mundo, irmãos, e a nossa geração é uma geração que planta muito pouco, mas que quer colher bastante. Eu acho isso interessante. As pessoas murmuram, reclamam, blasfemam, falam impropérios contra Deus, reclamam da sua vida financeira, reclamam dos seus filhos, reclamam do marido, reclamam da esposa, reclamam do pastor, o pastor reclama dos irmãos, enfim, é um monte de gente reclamando de todo mundo. Eu me mato nessa casa, eu me mato por essa família e não recebo isso, ou eu me dou por essa igreja e não recebo aquilo. Enfim, são muitas as questões e os lamúrios e lamentações que a gente ouve. Mas que medida será que a gente tem plantado? E o que a gente tem plantado? Porque se eu não plantar a semente do amor, eu não vou receber amor. Se eu não plantar a semente da atenção, eu não vou receber atenção. Se eu não plantar a semente do conhecimento, do aprendizado, da busca da excelência, eu não vou colher isso em benefícios, como salário, rendimentos. Não tem jeito, irmãos. O que mais tem é comerciante chorando que não está faturando, que as coisas estão ruins. Beleza, legal, mas e daí, o que você tem feito? Se é que há alguém aqui que está fazendo isso. Estou dizendo de uma forma geral. O mundo mudou. Vocês lembram deixa eu lembrar aqui da Fujifilm, da Ueta? Vocês lembram dessas marcas? Não fabricava lá filme, aqueles filmes de tirar foto? Quem aqui já teve aquelas máquinas lá? Eu tive. Quando eu consegui comprar uma, veio a digital. Ô Senhor, o pobre sofre, né? Aí quando eu consegui comprar digital, veio o celular com câmera. Aí eu não tinha mais valor. Ô Senhor, que luta, né? Mas amém, consegui comprar meio tarde. Videocassete também, quando eu comprei veio o DVD. Ô Senhor, mas tá bom, glória a Deus. Hoje nem existe mais essas coisas. Essas empresas, irmãos, tiveram que semear em outro tipo de terreno. Se tivesse fabricando filme até hoje, tinha quebrado. Elas migraram para a área farmacêutica, hospitalar, desenvolveram outro tipo de aparelho, foram para a parte de raio-x, enfim. Elas conseguiram contornar a crise. Agora, tem gente que reclama do seu empreendimento, reclama da sua carreira, reclama da sua profissão, mas faz 10 anos que não se atualiza,
faz 20 anos que não busca nada novo, está fazendo tudo como fazia 20 anos atrás. Não funciona, irmãos. A Bíblia é imutável, o mundo não. O mundo está em constante mudança. E aí não adianta ficar reclamando. Nós temos que plantar, temos que correr atrás, temos que buscar. Então, à medida que você planta, será a base da sua colheita. A primeira situação aqui que eu identifico nesse texto, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é essa aqui, ó. Quanto temos semeado? Pouco ou muito? Primeiro, em nossos relacionamentos, ó, familiar, interpessoal e com Deus. São as coisas mais importantes da nossa vida. Aqui está o tripé da nossa existência: relacionamento com Deus, família e entre pessoas. Entre pessoas. Afinal de contas, o que a gente tem plantado? Qual tem sido a medida que a gente está plantando? Qual tem sido a base da medida de plantio? No relacionamento familiar, interpessoal e com Deus. Vamos falar de família, né? Todo pai e toda mãe deseja receber dos filhos afeto, amor, carinho, obediência, não é verdade? Mas todo pai e toda mãe precisam plantar na vida dos seus filhos. Irmãos, escola, roupa, comida, as coisas básicas, irmãos, isso não entra muito na conta. Porque isso é obrigação de pai e mãe prover para filho. Filho não pediu para nascer. Eles vieram pela vontade de Deus, lógico, mas também pela sua e do teu marido. Então isso é óbvio que todo pai e toda mãe, irmãos, tem que dar. Não precisa dar tudo, enfim, não precisa ser naquele nível, mas o básico tem que ser provido. Agora nós estamos falando de um plantio muito maior. Então, se pais querem receber dos seus filhos uma boa contrapartida de amor, de cuidado, de assistência, de obediência, enfim, os pais precisam plantar nos seus filhos. Plantar o ensino da palavra de Deus, plantar modos, plantar uma boa educação, plantar tempo de qualidade com os seus filhos. Senão não vai adiantar. Aí não adianta reclamar, mas irmãos, lembre-se da lei da semeadura. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Quanto mais você planta de Deus na vida dos seus filhos, quanto mais valores morais você planta na vida dos seus filhos, quanto mais afeto, carinho, atenção, tempo de qualidade você planta, mais você vai ter retorno na sua vida. E o contrário também é verdadeiro. Então não tem mistério, irmãos. O evangelho é simples. Você sabia que o evangelho é arroz com feijão? Um bifinho com batata frita? Ó, da hora, né? Quer comidinha mais simples do que essa? Pastor, bife está caro, verdade. Vamos trocar pelo ovo, está mais baratinho. É simples, o evangelho é puro e simples, irmãos. Simples. Quando nós obedecemos e observamos os estatutos do Senhor e o aplicamos, nós recebemos a contrapartida. A mesma coisa os filhos. Filhos querem a atenção dos pais, querem que os pais invistam neles, querem um monte de coisa. Mas os filhos também precisam entender que eles precisam honrar seus pais, obedecer seus pais, serem fiéis aos seus pais, não envergonhar o nome dos seus pais. Quantos filhos envergonham o nome dos pais? Com atitudes que não glorificam a Deus, andando na companhia de pessoas que não glorificam a Deus, fazendo coisas que não glorificam a Deus. E aí não entende porque a vida não vai para frente. E aí não entende porque as coisas não saem do lugar. Está aí, não tem, irmãos, não tem mistério. É igual casal. Tem marido que reclama da esposa. Ah, minha esposa não é atenciosa comigo. A minha esposa não cuida de mim, a minha esposa isso, a minha esposa aquilo, o meu marido é assim, o meu marido é assado, o meu marido é desse jeito. Irmãos, está aí, as reclamações são inúmeras. Pois bem, vamos lá para a prática. Eu vou começar a ouvir eu te amo da pessoa que está do meu lado, quando eu começar a dizer eu te amo também.
Tem mulher que não diz eu te amo para o seu marido, e fica braba que não ouve eu te amo do esposo. Ah, mas a obrigação é do meu marido. Quem disse? Não tem um lado que é obrigado a dizer. Você quer ouvir do teu marido eu te amo? Começa a falar ele porque você ama ele, ué. Que ele é importante para você, que ele é uma bênção. Ao invés de dizer que ele é um chato, uma mala, ao invés de dizer, Senhor, eu podia levar esse homem. Tem umas mulheres que estão pedindo para Deus levar. Cuidado, irmãos. Se é oração contrária, Deus vai levar você, hein? Para de orar. Deus vai levar você e tomara que salva ainda, perdoando. Tomara que salva, né? E o teu marido vai ficar mais 50 anos, vai casar de novo, vai se converter com a outra ainda. Cuidado. Fala Deus. Quem não me conhece, irmãos, não liga não, tá? Eu brinco um pouquinho para quebrar o gelo, porque às vezes a mensagem é meio pesada, tá? Mas não é verdade, irmãos? Então, à medida que nós plantamos, nós colhemos. Nós ficamos bravos porque não colhemos na quantidade que a gente gostaria, mas nós não plantamos o suficiente. E aí ficamos nervosos, bravos, com Deus muitas vezes, com o próximo. Está aqui, ó. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. De uma maneira muito simples. Isso eu afirmo a vocês, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Não é para a gente se preocupar com o tempo do que nós vamos colher. O tempo vai ser o tempo de Deus, vai ser perfeito. Não se preocupe com o tempo. Se preocupe em plantar. Plante na sua família, plante na vida dos seus filhos, plante na vida do seu cônjuge, plante em nome de Jesus. Vai chegar a hora que você vai colher. Essa mulher que é carne de pescoço hoje, vai virar qual que é a carne mais macia que tem? Qual que é? Filé mignon. Vai virar um filé mignon, uma benção. Esse dedão destroncado do teu marido, vai virar uma maravilha. Sabe por quê? Dedão destroncado? Porque é grosso, estuque. Tem uns homens que é mais grosso que dedão destroncado, né? A junta fica assim, ó. Isso vai virar um gentleman. Olha só, gastei meu inglês. Vai virar um homem assim, vai começar até a abrir a porta para você entrar no carro, puxar a cadeira para você sentar. É plantio, irmãos. É plantio. Qual que é o problema da nossa geração? Não planta. Qual que é o meu problema e o seu? Nós não plantamos. Nós queremos colher resultados, mas nós não queremos investir. Nós queremos a contrapartida, mas não gostamos de dar a partida. Não adianta. Ao chegar no mercado, para mim levar o que tem lá dentro, eu tenho que ter a partida. A partida é o dinheiro, a contrapartida é o produto que eu levo. Senão, não levo. Assim é na vida. Você não vai ter colheita farta, abundante, abençoada, do jeito que você sonha, se você não plantar primeiro. É a lei da semeadura. Primeiro se planta, para depois se colher. E assim, irmãos, é no relacionamento com as pessoas, é no relacionamento com Deus e com Deus. Tem gente que reclama, Deus, porque o Senhor não faz isso? Deus, porque o Senhor permite? Murmura, reclama. Mas não planta nada diante de Deus. Só ora quando vem no culto de quarta e domingo. Só lê a Bíblia no culto. Não investe tempo com Deus. Não se relaciona com Deus. Não tem vida com Deus. E aí quer que Deus faça chover fogo do céu. Não vai, irmãos, não vai. Não é assim que funciona. Começa a plantar, começa a botar teu joelho no chão, tira o pó da Bíblia lá, limpa ela, as páginas tá colada, nem abre mais, colou tudo, tanto tempo que você não abre, e vai para as Escrituras, vai aprender do Senhor, vai desenvolver relacionamento, planta em Deus. Essa é a razão de muitos não prosperarem, não plantam. Irmãos, é um processo puro e simples. Plantou, colheu. Plantou pouco, vai colher pouco. Plantou mais ou menos, vai colher mais ou menos.
plantou com excelência, bastante, quantidade, vai colher com quantidade. E é assim. Ah, pastor, mas dá trabalho plantar. É verdade, dá trabalho mesmo. É difícil ficar falando eu te amo para uma pessoa e 5 anos ela não respondeu eu te amo também. É difícil você fazer algo por alguém e não ter retorno durante um tempo. É verdade. Mas a Bíblia manda a gente plantar. E no tempo certo Deus fará com que nós venhamos colher com fartura e com abundância. Louvado seja Deus. Outra coisa interessante que a gente identifica nesse texto, ó, plante as suas sementes, ó, aquelas que estão em seu coração, sem segundas intenções ou interesses egoístas. Ó. Olha o versículo 7 de 2 Coríntios 9. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então você planta, você lança a semente sem segundas intenções. É a semente pura, é a semente genuína, é a convencional e não a transgênica. Quem planta sabe do que eu estou falando. A convencional é aquela natural. A transgênica ela é modificada, ela passou por laboratório. Não é que não presta, mas para mim o bom é sempre o original. E eu tenho um pezinho atrás com essas coisas, irmãos. Posso estar falando besteira, mas tudo isso que é modificado em laboratório para crescer mais, para produzir mais, para mim na ponta, lá na ponta, no final, isso traz algum prejuízo para o ser humano. Então, plante sementes puras, genuínas. Faça desse ano um ano de plantio. Não faça nada esperando receber em troca, porque não é assim que Deus quer que a gente faça. Abra lá em Provérbios 30, verso 15. Não sei se você já leu esse provérbio, é bem interessante. Provérbios 30, 15, diz assim, ó. A sanguessuga tem 2 filhas. Você sabe o que é uma sanguessuga, né? É aquele bichinho que, dependendo do lugar do rio, lugar onde você entra lá, que se tiver ele gruda em você, e ele tem, é 2 bocas, é 2 lugares por onde ele arranca o sangue da gente, ó. A sanguessuga tem 2 filhas, que se chamam Dá e Dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, na verdade há 4 que nunca dizem basta. Até aqui. Se você ler o contexto, irmãos, o escritor de Provérbios aí está dizendo sobre a questão da gente aprender a repartir, a receber as dádivas de Deus, mas também compartilhar. Quando uma pessoa, ela só quer para ela, a gente chama ela do quê? Sanguessuga, não é? Nossa, mas que fulano é sanguessuga, né? Pois bem, será que nós não temos sido sanguessugas? Sanguessugas dentro da nossa casa? Sanguessugas dentro do nosso contexto de cidade? Sanguessugas no nosso relacionamento com Deus? Gente que só sabe dizer dá, 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 mas não é capaz de fazer nada por Deus e por ninguém? Irmãos, quando uma pessoa vive assim, ela está trilhando o caminho da miséria, o caminho da necessidade, o caminho da falta das coisas. Plante as suas sementes, ó, aquelas que estão em seu coração, sem segundas intenções ou interesses egoístas. Plante boas sementes. Temos aí um ano todo para plantar. Começa a rever algumas coisas. Puxa vida, existem tantas coisas na minha vida que eu gostaria que fossem diferentes. Por que será que as coisas não estão caminhando como eu gostaria? Começa a refletir, mas, por favor, seja humilde. Vamos tirar do nosso coração toda a soberba, toda a arrogância, né? Todas essas coisas, sentimentos que muitas vezes brotam em nós. Vamos ter humildade para refletir. Puxa vida, será que não está faltando em mim também aprender a repartir, aprender a plantar na vida dos outros? Talvez eu estou querendo só para mim, só para mim, só para mim. E tem muita gente assim.
E o apóstolo Paulo está tratando disso, falando para nós que nós devemos plantar com alegria, dar com alegria, repartir com alegria e pararmos de sermos egoístas, irmãos. E é um processo tão natural quando a gente entende isso. É como se a gente desbloqueasse, como se a gente destravasse algo que está impedindo a bênção de Deus sobre nós. Quando você aprende a plantar na vida do outro, a abençoar a vida do outro, as bênçãos do Senhor vêm sem medida sobre você, de uma forma muito natural. E por fim, quando recebemos e plantamos as sementes que vêm de Deus, duas coisas vão acontecer. Olha o versículo 8 a seguir. Deus pode tornar abundante em vocês. Olha só, então ele afirmou primeiro que quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia com fartura, colhe com fartura. Ele também diz que nós devemos contribuir segundo o propósito do nosso coração, sem tristeza, não com necessidade, mas que a gente deve dar com alegria. E aí ele diz assim, Deus pode tornar abundante. A palavra abundante significa muito, em quantidade, em vocês, toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E aí vem o verso 10 e o 11, e Deus que dá semente ao que semeia. Olha que interessante, você prestou atenção numa coisa aqui? E Deus que dá semente ao quê? Meu Deus, eu sei que vocês não jantaram, mas faz uma forcinha. E Deus que dá semente ao quê? Semeia. Deus dá semente para quem? Semeia. Irmãos, por que Deus dá semente para o que semeia? Mas não faz sentido eu dar semente para quem... Para que eu vou dar semente para quem não planta? Não faz sentido. Então Deus dá a sua abundante semente a quem semeia. Tem um monte de gente que não semeia, não está recebendo semente de Deus e não vai receber mesmo. E não vai ver nada nascer, e não vai colher nada, porque Deus só dá semente ao que semeia. E pão para alimento também suprirá e aumentará as sementes, olha só, e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Sabe o que é fruto da justiça? No último dia, os ímpios serão julgados, lá no chamado juízo do trono branco, em que Jesus, que primeiro veio como cordeiro, que tira o pecado do mundo, voltou a Deus, e agora ele virá como justo juiz. Ele vai julgar todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida. E ali não vai ter mais salvação. Eles vão ser julgados para efeito de justiça e lançados no lago de fogo e enxofre, com a besta, o falso profeta, enfim, toda essa cambada, essa horda do inferno. Mas haverá também o juízo dos salvos. Os salvos serão julgados para efeito de galardão ou não galardão. Todavia vão entrar nos céus. Então, aumentar o fruto da justiça, irmãos, é isso. Quando a gente semeia em quantidade, a semente que Deus dá, os nossos frutos de justiça se multiplicam, e eles cobrem multidão de pecado. E naquele dia, nós seremos julgados, as nossas obras serão julgadas, e aqueles que têm em quantidade fruto de justiça, elas vão passar pelo fogo do juízo, e elas não serão queimadas, e você então receberá um galardão que é o presente especial de Deus. E quem não semeia nada, pastor, não vai receber galardão. Mas vai para o céu? Se for salvo pela graça de Cristo, vai. Mas e daí? Não sei. Eu só sei de uma coisa, que esse galardão deve ser muito bom. Pelo que o apóstolo Paulo fala, deve ser algo extraordinário. Eu quero. Irmão, se falar para mim, tem uma promoção ali, injeção na testa, é grátis, eu estou correndo.
Nós não gostamos de promoção? Você falou que tem... Esse dia eu fui naquele mercado novo na inauguração, ela conhecer, estavam dando ração para gato e cachorro. Eu não tenho gato nem cachorro. Eu peguei, dei tudo para a pretinha aqui, para a cachorrinha da dona Inês. Uma semana dando ração para a pretinha. É de graça, ué, eu quero. Agora, você acha que eu não vou querer galardão, irmãos? Oh, meu Deus, eu quero. Então vamos fazer a obra de Deus, vamos plantar. Deus tem dado semente para você? Deus tem dado a semente da palavra? Quantos anos você vem nessa igreja? Quarta, domingo, escola dominical, e está ouvindo palavra. O que você está fazendo com a semente do evangelho? O que você está fazendo? Com o que você ouve aqui, cantado, pregado? O que você faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado? Aonde você está lançando? Nós temos que lançar. Quanto mais você lança, mais Deus dá semente para você, mais aumenta o fruto da justiça, mais multiplica a bênção de Deus, mais Ele te enriquece. Olha o versículo 11: assim vocês serão enriquecidos em tudo. Enriquecidos em tudo. A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dor. Irmãos, tem tanta... Eu tenho uma dor, irmãos, de verdade, do fundo do meu coração, eu sinto pena. Pena mesmo, pena. Quando eu vejo um monte de gente se matando para ganhar dinheiro. Se matando, acabando com a vida, destruindo a família, pagando o preço. Está acabando com a família, está acabando com a sua saúde. Dinheiro, e está ganhando. E está comprando, e está trocando, e está... Legal, bacana. Não tem a bênção de Deus, não adianta nada. Fazenda, casa, carro, bicicleta, aplicação no CDI, no overnight, seja onde for. Se não tiver a bênção de Deus, não vale nada. Pessoas assim são as mais pobres e miseráveis da face da terra. O dinheiro que não é abençoado por Deus, o que não tem fonte, a bênção de Deus não tem valor nenhum. Essas pessoas estão só cumprindo o propósito de abençoar o justo que trabalha para eles, enfim. E se morrer dessa forma sem Jesus, o dinheiro deles não vai comprar salvação. E nem a falta dele, enfim, não adianta. Vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade. Olha que interessante. E quando Deus nos enriquece de amor, quando Deus nos enriquece de sabedoria das Escrituras, quando Deus nos enriquece de boas companhias, quando Deus nos enriquece de money capilé, né? Tutu, chama o nome que você quiser, sabe para que é? É para que a gente seja generoso. Deus não está te abençoando financeiramente para você trancar só para você ser generoso e abençoar quem você puder abençoar. Irmãos, ninguém vence Deus em dar. Vou ensinar uma coisa para vocês aqui, para mim mesmo hoje. Ninguém vence Deus no dar. Quanto mais você dá, quanto mais você ama, quanto mais você planta na vida de alguém, com misericórdia, ombro amigo, uma palavra de amor, de afeto, você não vence Deus em dar. Ai meu Deus, mas se eu ficar, vai acabar. Não vai acabar. Eu não sei como é que chamam umas bolinhas que você come, de gel assim pequenininha, que você joga água em cima, elas crescem, você já viu? É igual arroz, né? Arroz é um mistério. Você faz um copinho de arroz, aquilo vira uma panela cheia, não é verdade? É assim. Quanto mais você plantar, você não vai ficar pobre, mas as coisas vão se multiplicar na sua vida. Então não deixe esse espírito da sanguessuga dá entrar no seu coração. Pelo contrário, plante. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Quem disse que é só dinheiro, a ajuda financeira que a gente planta na vida de alguém? Plante tempo na vida de alguém. Você não pode tirar 10 minutos por dia e fazer uma visita para alguém? 10 minutos.
para alguém que você vê que está triste, meio cabisbaixo? Será que você não tem 10 minutos no seu dia? Ah, não, dá trabalho. Beleza, hoje a gente tem celular, tem o WhatsApp. Faz uma chamada de vídeo. Faz uma oração com essa pessoa, deixa um texto da palavra de Deus. Será que você não tem? Você não pode fazer isso? Não esqueça, irmãos, que o mundo dá voltas. Hoje a gente está bem, amanhã a gente pode estar mal. Eu tenho uma máxima comigo: plante amigos, plante bons relacionamentos, planta, faça amizade, seja dado, ame todo mundo, abençoe todo mundo, porque no dia da calamidade, pelo menos uma pessoa vai se revelar ao teu irmão na hora da angústia. Agora, se você é egoísta, você não planta na vida de ninguém, você não observa a necessidade de ninguém, é só você, cuidado, no dia mal pode ser que você fique sozinho. Então plante. Quando recebemos e plantamos as sementes que vêm de Deus, duas coisas vão acontecer. Primeiro, ó, nunca faltará semente e os frutos serão multiplicados. Segundo, ó, seremos enriquecidos em tudo. Seremos enriquecidos em tudo. Nesse ano de 2025, eu vou chamar você para fazer uma coisa, para cometer excessos. Esse é o ano para cometer excessos, irmãos. Que isso, pastor? Cometer excesso, como assim? É para comer mais? Não. Não é esse tipo de excesso. Eu quero chamar você para cometer esses excessos aqui, ó. Cometa excessos em plantar, ó. Plante bastante perdão. Plante bastante amor. Plante bastante gentileza. Plante bastante misericórdia. Plante bastante honestidade. Plante bastante bondade. Plante bastante tempo de qualidade na vida da sua família e na vida das pessoas. Cometa excessos. E você vai ver que vai chegar uma hora, a bênção vai ser tanta, que se Deus não pôr a mão, seu coração não vai aguentar. Aí Ele vai ter que restaurar a tua saúde, porque é tanta emoção, é tanta coisa. Ai, Senhor, igual Jó. Jó, quando ele começou a receber aquilo que ele plantou. Mas o que Jó plantou, pastor? Jó plantou amor a Deus e respeito. Ele não blasfemou contra o Senhor. Veio a hora da dificuldade. Mas quando Deus começou a derramar, irmãos, assim como veio a calamidade, começou a vir bênção, de todo quanto é lado. Quadruplicado, quintuplicado, sextuplicado. Quem planta, colhe. Louvado seja Deus. Fique de pé. Feche os teus olhos. Louvado seja Deus. Põe a mão direita sobre o teu peito.